Pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Eu peço a vocês que estão aí, se inscrevam no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Eu quero hoje falar sobre uma questão, sobre minha vida, e falar de certos detalhes que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, desse cristianismo. Mas eu peço a vocês que estão aí me vendo no vídeo, se inscreva no canal, dê apoio a esse canal aí, que está começando. Eu peço àqueles que já são inscritos, me perdoem, porque eu fiquei uns tempos aí, porque eu vi assim, por exemplo, eu sei que tem pessoas, que ainda estão vendo meus vídeos, estão visualizando, mas não estão dando like. Dê uns like aí, gente, apoie esse canal, principalmente vocês que são irmãos em Cristo, dão apoio ao seu irmão aqui, para poder divulgar, porque quanto mais ter homens e mulheres de Deus, fazendo seus canais, divulgando a palavra de Deus, o Evangelho ele pode não só se espalhar aqui no nosso país, mas no mundo. Então eu peço a vocês, dê apoio a esse canal, e vamos embora. Eu vim falar aqui sobre uma questão, que como eu comecei no Evangelho, que na época eu estava no mundão, e todos sabem como é o mundão, E eu quebrei muito a cabeça, fiz muitas coisas que eu só fui anotar depois que eu comecei a enxergar de verdade. E eu aceitei Jesus. Que eu não vou simplificar, porque é uma coisa muito grande. E quando eu aceitei Jesus, eu estava numa denominação, estava evangelizando, estava essas coisas assim, mas só que tinha coisas que eu não concordava, sobre na questão de campanhas, coisas que não estavam dentro da palavra de Deus, e a petição de muito dízimos, ofertas, essas coisas assim, porque aquilo que a Bíblia diz, porque Deus só pede, para a gente dizimar e ofertar 10% que Deus pede. Mas tem gente que às vezes, em certas igrejas, fica estipulando preços. Isso não procede de Deus. Deus ele procede na provisão divina, não por estipulação. E tem igrejas que ganharam muito nisso. Na igreja que eu estava assim. Estava estipulando preço e eu pensei assim, olhava, não estava vendo que não estava caindo dentro das escrituras sagradas. Saí dessa igreja e fui para outra denominação. E essa denominação que eu estava era uma benção, aprendi muito, era de acordo que eu assim me sentia à vontade, era de acordo com aquilo que eu estava sempre pensando, de conhecimentos bíblicos, pregações, poxa, era tremendo. Mas por causa de problemas, porque às vezes quando a gente somos servos de Deus, o inimigo sempre se levanta. Como você está fazendo ali, está orando, está jejuando, está buscando a presença de Deus, sempre o inimigo vai se levantar, e principalmente dentro da família. Eu tive meus problemas, e eu saí e fiquei na casa da minha mãe. Aí tinha que sair da denominação, pedir a bênção ao pastor. O pastor me abençoou, graças a Deus, que toda a igreja que eu faço parte da membresia, eu sempre peço bênção aos pastores. Tem gente que acha que isso não precisa, mas eu pessoalmente eu peço. Porque eu penso de uma tal forma. Mesmo que eu não concorde com aquilo, do pastor, não concorde, eu não vou sair mal. Uma coisa que eu aprendi, não sair mal da igreja. Então, eu cheguei, pedi a benção ao pastor dessa igreja, fiquei na casa da minha mãe. E aprendi, entrei numa igreja, também uma benção, mas também saí de lá, que eu não era membro dessa igreja, eu estava somente ajudando até achar um lar espiritual. E fiquei, aí depois de algum tempo, que nessa mesma igreja onde eu estava, eu conheci minha esposa,
namoramos, noivamos, casamos. E a gente entrou numa concordância de permanecer numa igreja só. Nisso que permanecendo numa igreja, né, fica um bom tempo, né, nessa igreja, foi uma benção também. Mas por problemas, né, que às vezes, infelizmente, tem pastores, na maioria deles, na emoção, às vezes levanta qualquer um. Porque nas épocas passadas, para se levantar um pastor, tinha que orar primeiro, orar com jejum, oração em jejum, para poder escolher quem ia ficar nos cargos eclesiásticos. Nos cargos eclesiásticos. Era oração. Hoje já não existe isso. Hoje fez um curso de bacharelado, teologia, é pastor. Eu acho isso um erro, porque a primeira confirmação de um pastoral tem que vir do alto. Eu sempre penso assim. Por isso que nos dias de hoje você vê muitos escândalos, não só de pastor não, de obreiro também, obreiro, diácono, diaconisa, evangelista. Hoje em dia está acontecendo escândalo por causa de quê? Porque são pessoas que não realmente teve chamado para esse cargo. E às vezes, quando eu chego em certas igrejas e prego sobre isso, ninguém gosta, sabe por causa de quê? Porque está afetando ele. Porque hoje é um tempo de muitos crentes Nutelas. Não estou falando todo mundo, eu estou falando da grande maioria, não é todos, mas uma grande maioria tem muitos crentes Nutella e muitos crentes mimimi. Não pode falar sobre pecado. Se você fala sobre pecado, não é desse jeito, não é assim. Não pode falar isso, senão vai tirar um membro da minha igreja. Hoje está assim. Aí fala, não é por aí. É por aí sim. É por aí. Eu gosto de também falar pregações de avivamento, gosto, não vou dizer que eu não gosto, mas tem momentos que o Espírito Santo de Deus, ele te posiciona a falar certas coisas contra o pecado. Não é eu que falo. Você não pode a pessoa querer ficar com raiva do pregador, ou ficar do cara que está falando sobre pecado. Porque Deus, ele ama para aquele que exorta. Deus ele usa o pregador para pegar a palavra da verdade contra o pecado, por causa de quê? Que ele quer que você seja salvo. Agora, tem alguns que não se agradam e quer questionar, quer falar. Não é desse jeito, não é desse jeito. Por causa de quê? Porque ele cria o próprio Jesus dele. Por isso que hoje em dia acontecem essas coisas. E certas lideranças não têm o discernimento, acham que tem que ser assim. Não é assim. A gente devemos obedecer às Escrituras. Você sabia uma coisa que eu não vejo hoje? Quando um pregador prega nas tribunas, isso eu estou falando de toda a igreja do nosso Brasil, você pode observar uma coisa: ninguém da membresia pergunta quando um pregador prega errado, ou quando prega heresia. Ele não chega assim, vem cá, você está pregando errado. Não está dentro das Escrituras isso aqui que você está falando, não. Sabe por que hoje em dia não fala? Porque infelizmente o brasileiro não gosta de ler. Não gosta de ler. Lá fora, os cristãos de lá de fora, nossos irmãos de lá de outros países, ele lê a Bíblia do início até o fim. Os judeus que não são cristãos, mas são judeus, eles lê sempre a palavra de Deus do Antigo Testamento. As crianças são ensinadas a palavra de Deus. E hoje, qual é a preocupação sobre nossas crianças? Hoje em dia as crianças estão no meio de internet, aprendendo coisas que não prestam, né? Desenhos que falam que não existe Deus. Às vezes sabe uma coisa que eu vejo de muitas crianças na igreja, pessoalmente, de crianças fazerem isso aqui, Eu vejo muitas crianças tampando os ouvidos. Sabe por causa de quê? Porque fica aprendendo coisas que não é de Deus. Eles, quando vê um pregador pregando, um louvor lavando, isso aqui é chato. Isso é chato. Filhos de cristão, eu falo isso também do meu filho também. Eu já vi meu filho fazendo isso. Isso é um alerta para a gente perceber que hoje a igreja não está investindo nem nos jovens e nem nas crianças.
Não está investindo. Aí quando eu vou falar alguma coisa, não, irmão, não é desse jeito, não. E não está pregando sobre contra o pecado. Porque eu sei, eu gosto também de pregar palavras que aviva ali, de esperança, de vitória. Eu gosto. Mas tem momentos que não tem como eu pregar certas palavras, porque o Espírito Santo nos impulsiona a isso. Mas essa geração mimimi continua fazendo a mesma coisa. Essa geração de mimimis, né, que quer uma igreja da forma dele, não da forma da palavra. Aí quando eu vou falar, ninguém concorda. E nas épocas passadas, naquela época do oba-oba, né, que começaram esses louvores, muitas coisas, não podia se falar de pecado. Hoje, a igreja está pagando por causa disso. De muitas lideranças têm ensinado uma teologia que não provém de Deus, uma teologia que só vê materialismo, não vê reino de Deus, e hoje estamos pagando. Por causa de quê? De falsos ensinos do passado. Não vai falar, não, Ivan, mas Deus, ele é próximo, sim. Deus, ele abençoa, mas o que Jesus está preocupado sobre a minha vida e você, sabe qual é? É a nossa salvação. Porque tudo fica. A gente não somos eternos. Nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. Ela é eterna. Mas a nossa carne não é eterna. A gente um dia vai ter que morrer. E isso que Jesus está fazendo é uma grandeza. A gente vivendo num favor não merecido. E tem muitos que só pensam no que é terreno. Esquece que é do alto. Não, eu só vou para a igreja que Deus me dê alguma coisa. Nas épocas passadas não era assim. A gente pensava em entrar no reino de Deus, conhecer a Jesus. Olha, naquela época a gente pensava. E eu sei que tem gente que está concordando com o que eu estou falando aqui. Naquela época passada a gente pensava em reino, em estar com Jesus, abraçar Jesus. Hoje em dia não. Hoje as pessoas estão pensando no que é terreno. Está esquecendo o que é de lá do alto. Está esquecendo. Não. Está esquecendo sim. A grande maioria. Não estou falando todos. A grande maioria estão esquecendo o que é do alto. E está lembrando das coisas terrenas. Aí surge a apostasia, as heresias, muitas coisas. Aí vai falar assim, você está sendo extremo? Não, não estou sendo extremo. É uma realidade. Eu hoje estou falando uma realidade que está acontecendo nos dias de hoje. E às vezes tem muitos escândalos das coisas que eu fico indignado. Eu fico eu mesmo conversando comigo mesmo, analisando o que está acontecendo no cristianismo nos dias de hoje. Porque a geração que está sendo ensinada por certas pessoas que não está vivendo o primeiro amor, estão se conturbando, principalmente os jovens. Certos louvores que não são cristocêntricas, que não falam de salvação, não falam de arrependimento de pecado. Você vê a harpa cristã, você vê que fala muito sobre isso. Mas hoje nos louvores não se fala mais isso. Fala de eu. Não é a palavra cristocêntrica que fala de Jesus. Os louvores não falam de salvação mais. Eu fico preocupado com essa geração que está hoje. E eu peço você, líder, você que está me vendo nesse momento, volte. Você que está fora da presença de Deus, que está fazendo coisas que não é... Primeiro ore, jejum, peça discernição ao Espírito Santo e volte ao primeiro amor. Não estou falando só de líder, todos do Brasil, todos os líderes do Brasil. Preste muito bem atenção o que o irmão Ivan está falando.
Vocês que estão desviados do caminho de Deus, que estão fazendo coisas que não é de Deus, volte ao primeiro amor. Se arrependa. Volte ao primeiro amor. Comece a ensinar a sua igreja sobre arrependimento e salvação. Porque Jesus está voltando. Ele já está à porta já. Só falta a trombeta tocar. Eu não sei o dia, nem a hora e nem o tempo. Nem o tempo não, nem um ano. Eu não sei. Mas o que ele já está perto de voltar, ele está próximo. E para vocês, que hoje estão fazendo esse vídeo, eu peço a vocês que cada dia mais, irmãos, os remanescentes, fiquem na presença de Deus. Não saiam. Sei que está difícil. Sei que tem muitos irmãos que estão passando necessidade nesse tempo difícil. Mas fique na posição. Porque eu sei o que é ser marcado por causa de Cristo. Porque eu já tive muitas divergências, já tive muita coisa por causa do nome de Cristo. E o engraçado de tudo, que a grande maioria dessas divergências que eu tive, foi de gente, irmãos em Cristo. Mas eu peço a Deus por eles, eu não tenho nada contra eles, mas só que, infelizmente, eu estou falando assim do meu passado, não estou falando de agora não, bem claro. Mas só que, infelizmente, tem pessoas que estão aí, cada um está levando, como diz a palavra do Senhor, cada um vai prestar conta de si. Mas eu continuo na presença de Deus. Você que está aí na presença, continue, não saia. Que isso é assim mesmo. Quem está em Cristo, é certo ser perseguido, é certo. Vai levantar gente da tua família, vai levantar pessoas que vai se opor contra. Seja até nesse canal que eu estou fazendo aqui, eu sei que vai ter muitos que vão se opor contra, mas eu não ligo para isso. Eu peço a Deus por cada um deles. Mas uma coisa eu vou dizer a você: a gente jamais podemos deixar de falar essa verdade. E que cada dia mais Deus me abençoe e abençoe a sua vida. Que você fique na posição com Deus, não saia. Que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Por exemplo, como diz em Isaías, buscar o Senhor enquanto você pode encontrar. Deus, Ele perdoa pecados. E eu quero fazer uma oração. Seu Santíssimo Deus, Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse vídeo. E cada dia mais, Senhor, abençoe a cada irmão e a cada irmã. E aqueles que estão me vendo nesse momento, Senhor, faça mover na vida dele, de cada um, aqueles que quebraram a aliança contigo, que às vezes aqueles que estão desanimados, não estão tendo mais força para orar, nem para buscar a presença de Deus. Senhor, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Faça mover, Senhor Deus, na vida de cada um desses irmãos e irmãs que está me assistindo nesse vídeo, Senhor. E muito obrigado, Senhor Deus, por cada um deles. E também, Senhor Deus, eu te agradeço pela minha família, por todos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Assim eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. E eu peço a vocês, mais uma vez, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Até lá e tchau.